O presidente Jair Bolsonaro também falou que Guedes fica no governo. Olha, escuta, eu digo desde o início para o presidente... A gente vai sair junto, fica tranquilo. Eu digo desde o início... Bem lá na frente, sai junto. Eu digo desde o início para o presidente o seguinte: o Brasil teve, no final dos dois governos militares, os dois últimos, e durante todo o governo de centro-esquerda brasileiro, nós tivemos uma concepção dirigista, uma concepção de atuação de governo. O Brasil, que era uma das economias mais dinâmicas do mundo, caiu numa armadilha de baixo crescimento, degenerou-se a política, com uma corrupção endêmica, e, ao mesmo tempo, nós paramos de criar emprego e começamos a perder a população. Tá aí, ele justificando. É impressionante essa mudança de discurso do Guedes, né? É muito impressionante. O Paulo Guedes chegou ao governo como um super-ministro. Ele hoje é um dos ministros mais fracos da esplanada. Ele se transformou num subministro da economia. Quando o presidente precisa dizer a todo instante que o ministro está forte, que vai com ele até o final, e o fortão tem que informar também com frequência incomum, e não está demissionário, todo mundo sabe que o presidente mente e o ministro finge que acredita. O Paulo Guedes, quando assumiu o Ministério da Economia, ele prometia se tornar um administrador inconveniente para aqueles que ele chamava de piratas privados, burocratas corruptos e criaturas do pântano político que, na visão dele, se associaram contra o povo brasileiro. Hoje ele é o gestor mais conveniente para essa turma toda. Ele se transformou num ministro da Economia da cota do Centrão. Ele está fazendo o que o Centrão determina. O Centrão queria derrubá-lo. O ministro, ao invés de chamar o caminhão de mudanças, pedir o boné e cuidar da vida, algo que ele disse que faria, ele disse algumas vezes que, se não conseguisse aprovar as reformas, o Brasil ia pegar fogo, ia virar um caos, e que ele ia tomar o avião e ia para o exterior, que ele já estava em tempo de se aposentar e que não ficaria no governo em condições como as que ele enfrenta hoje. Ele está acontecendo exatamente o que ele disse que não admitiria que acontecesse. Ele não conseguiu aprovar coisa nenhuma, não conseguiu fazer nada do que tinha prometido, está desfazendo a única coisa que havia. A única âncora fiscal existente hoje no país é o teto de gastos, que o ministro Paulo Guedes defendia como algo inegociável. Nós mostramos aí, ele dizia que seria inadmissível furar o teto para assegurar a eleição de um presidente. E é precisamente o que ele está fazendo. Ele está furando o teto para transformar o Bolsonaro, que é hoje um candidato cada vez mais inviável, com dificuldades na pesquisa, transformar o Bolsonaro num candidato supostamente competitivo na sucessão presidencial do ano que vem. Então, o Paulo Guedes se transformou num anti-Paulo Guedes. Ele faz tudo o que ele dizia que não faria, critica quem o acusa de não fazer nada, dizendo que os outros também não fizeram, como se, ainda que fosse verdade que os outros erraram muito, fizeram pouco, isso não isentaria o Paulo Guedes de explicar por que é que ele não fez nada do que havia prometido. Então, nós estamos hoje numa situação que é a seguinte, Fabíola: quando, ainda na campanha, o Bolsonaro disse que não entendia nada de economia, mas que isso não era um problema, porque as questões econômicas seriam decididas pelo seu posto Ipiranga, o super-ministro Paulo Guedes. Hoje seria até uma injustiça atribuir todos os desencontros da economia ao Paulo Guedes exclusivamente. O grande responsável pelos desacertos é o Bolsonaro, mas o Guedes se torna cúmplice quando ele aceita tudo. Então, se você aceita tudo pacificamente, você está desvirtuando aquilo que prometeu e se desmoralizando. Hoje, o Paulo Guedes é um ministro desmoralizado, um ministro da cota do Centrão, assim como o Bolsonaro, que também se converteu num presidente da cota do Centrão. Ele compra a blindagem, furando o teto, cometendo impropriedades econômicas, fazendo tudo o que possa torná-lo um presidente menos comprometido e
na visão dele, mais competitivo. Mas está cada vez mais difícil de colar. A mágica está difícil de ser feita.